Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lula, que parece que quer disputar com o Bolsonaro mesmo em 2026, hein? Eu sempre disse isso para vocês, tá? 2026 o Lula vai fazer tudo o que ele puder para concorrer contra o Bolsonaro, porque na cabeça dele, a melhor chance que ele tem de ganhar em 2026 é contra o Bolsonaro. Contra o Tarcísio, muito difícil dele ganhar. Contra Michele Bolsonaro, muito difícil dele ganhar. Contra qualquer outro que não seja MBL, PSDB da vida, é muito difícil ele ganhar. Contra Bolsonaro, ele acha que é fácil dele ganhar. Então eu não duvido nada que até por conta do Lula mexendo os pauzinhos dele, Bolsonaro esteja elegível novamente em 2026. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha em Salvador, General Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula deu essa declaração numa entrevista lá na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, né? Ele falou que nessa quinta-feira que ele vai mostrar para o ex-presidente Bolsonaro que está na presidência, só perde a eleição se for incompetente, né? Ou seja, o Lula disse que ele vai reeleger. Ele vai reeleger em 2026, fácil e coisa e tal, e chamou o Bolsonaro para chinca. Ele quer mesmo o Bolsonaro disputando contra ele em 2026. Será que a gente vai ter aqui no Brasil um repeteco de Trump e Biden lá nos Estados Unidos? Ou seja, os dois presidentes disputando em 2026, eu não duvido não, hein? Não duvido mesmo. Já falei para vocês que eu acho que a hipótese do Bolsonaro se tornar elegível até 2026, ela existe, ela é significativa. Não é, assim, o mais provável no momento, mas é significativa essa chance. E à medida que o Lula insistir nisso daí, eu não duvido nada mesmo que o Bolsonaro acabe elegível, né? Lembra que a gente vai ter no TSE dois juízes do Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça, e vamos ter dois juristas escolhidos pelo Lula. Eu não sei o nome dos caras não, mas foram dois caras que entraram agora, que foram eleitos pelo Lula. Então o TSE tem maioria de 7, né? Tem o nome de 7 juízes, então já tem maioria. Se o Lula quiser que o Bolsonaro esteja elegível em 2026, ele consegue fazer isso acontecer. E dependendo de como é que esteja a situação dele, Bolsonaro é o melhor para ele encarar mesmo, né? Tarcísio e Michele Bolsonaro seria muito mais difícil para o Lula bater em 2026. O Lula está lá em Minas Gerais para turbinar as candidaturas aliadas para a eleição municipal. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é que está turbinando, mas turbinando muito. Olha só, eu vou tocar aqui para vocês, vocês vão ouvir o Lula falando, tá no meio do discurso dele, tá? E o pessoal indo embora aqui. Depois eu vou explicar para vocês por que o pessoal estava indo embora. Eu acho falta de respeito ao 9 dedos falar falando, o pessoal tudo indo embora, um monte de gente aqui embora. Olha aqui. Viu que eles botaram aqui um lugar enorme, né? Um monte de cadeira aqui, achando que ia encher de gente, coisa e tal. Foi pouquíssima gente e o pessoal já estava indo embora no meio do discurso do Lula, né? Por que o pessoal está indo embora assim em grupos, né? Porque você sabe como é que funcionam esses esquemas do PT, né? É tudo ônibus de sindicato que vem da cidade tal, da fábrica tal, não sei o que lá, e o pessoal até topa participar desses eventos, mas fala, ó, não, 9 horas eu quero estar em casa, né? E tipicamente esses comícios atrasam, demoram, então o Lula acaba falando muito depois do que imaginava-se, né? Estava programado para ele falar, sei lá, isso que foi ontem, tá? Ontem à noite. Estava programado para ele falar às 8 horas, acabou falando às 9 horas, e aí o pessoal chega uma hora e fala, não, tem que ir embora, né? E aí o ônibus sai, o pessoal vai todo mundo embora. Isso é típico desses eventos do PT, mas vê que mesmo com isso, olha só, não tem praticamente ninguém aqui, ó. Como é que o Lula... Aqui já é o palco já está aqui já, ó. Não foi quase ninguém nesse evento aqui do Lula em Belo Horizonte, né? E o Lula está dizendo que está indo ajudar os candidatos, turbinar as pré-candidaturas lá em Minas Gerais, né? Putz, grila, eu vou te falar um negócio, mas aí que está o ponto. Tem que prestar atenção nisso daqui, porque o que o Lula está querendo falar aqui com turbinar a pré-candidatura, ou que precisa ter competência para não perder a eleição se você estiver na presidência, né? O Lula está falando de comprar votos, é isso que ele está falando. É isso que o PT sempre fez, né? É isso que levou ele à presidência em 2022, a verdade é essa, comprar votos. Por que eu digo isso? Por que eu acho isso? Porque isso é algo muito comum. É o que eu sempre critico o pessoal. O pessoal que não entende do assunto fica falando, ah não, porque a urna eletrônica, que o pessoal bota um programa, cara, tem 200 milhões de cheque para ver se não tem problema nenhum na urna eletrônica. Não é isso. O problema é muito mais simples, é compra de voto. Ainda existe isso muito no Brasil.
principalmente nos rincões do Nordeste. É uma coisa meio cultural lá, o pessoal está acostumado. Toda eleição, o pessoal já sabe que tem o pessoal ali que compra voto, que paga para você votar em fulano, né? E paga barato, né? É por isso que também fazem muito isso no Nordeste. Tem no Brasil todo, tá? Não é só no Nordeste que tem isso, não. É muito forte no Nordeste, por esse fator cultural. E também porque você tem em muitos lugares no Nordeste, mas isso meio que é verdade para o Brasil todo. Tem muitos lugares no Brasil todo que são muito pobres, né? Que a pessoa aceita se vender por R$10, R$20. Se o cara vai comprar voto, ele não pode comprar voto por R$200. Se ele pagar R$200 no voto, ele quebra antes de conseguir voto suficiente. Tem que ser gente que aceita voto por R$10, R$5, R$20. Aí o cara consegue juntar dinheiro e comprar voto suficiente, né? E nisso você faz aonde? Em lugares que são pobres. Mas eu acho que o principal fator lá no Nordeste é justamente o fator cultural. Isso é muito comum, historicamente. As famílias lá, o pai e a mãe já vendiam voto para o cabo eleitoral fulano de tal. Aí os filhos aprendem a vender voto para o fulano de tal. Acaba você tendo esse coronelismo ali no Nordeste, que isso é muito comum, uma coisa cultural mesmo em muitas cidades lá do Nordeste. E é isso que acontece. O que o Lula está falando aqui? Por que faria diferença alguém estar na presidência para ganhar a eleição? Justamente porque quando você está na presidência, você tem a chave do cofre, né? Seja diretamente, seja indiretamente. O Lula consegue dinheiro com empresários amigos dele, o pessoal da JBS, por exemplo, fazendo esquemas aí, e pega esse dinheiro vivo e joga para comprar voto, né? Ou então indiretamente, vira para o prefeito de uma cidade qualquer lá no interior de não sei aonde e fala, olha só, eu vou liberar um orçamento aqui de não sei quantos milhões aí para sua prefeitura e coisa e tal, tu vai pegar aí R$200 mil e vai comprar voto para mim nesse negócio. É assim, isso aqui é a competência do Lula. O Lula tem essa competência, é competente pra caramba. Por isso que eu falo pra vocês, apesar de estar vazio isso daqui, não achem que essa coisa tá ganha, tá? Você tem que levar em consideração a compra de voto. É isso que o Lula fala de competência nesse caso. E é isso também que eu faço esse alerta, né? O Lula tem razão no que ele está falando aqui? Olha, de certa forma tem, tá? Porque aquele negócio, por que Bolsonaro não conseguiu se reeleger mesmo estando na presidência, né? Porque estava todo o sistema jogando contra o Bolsonaro, toda a elite aristocrática socialista de banana jogando contra ele. Mas também porque ele não quis torrar dinheiro à vontade, não quis fazer compra de voto aberta, né? Se quisesse, talvez a história tivesse sido outra, né? A Bolsonaro foi ser honesto, foi falar, não vamos comprar voto não, e pronto, né? Pior do que isso. Bolsonaro cometeu um outro erro também, eu já falei, essa história de você criticar a urna eletrônica é um tiro no próprio pé. Por quê? Porque você desincentiva o seu próprio eleitor de votar e não ganha nada com isso. E aí, e pior do que isso, você passa a não ter o efeito de fiscalização. O Bolsonaro deveria ter feito com o pessoal do PL a mesma coisa que o Milei fez com o Unidos por el Cambio, né? Unidos por el Cambio lá da Argentina. Botou um fiscal em cada sessão eleitoral. Olha que na Argentina não tem urna eletrônica, não tem nada, tudo em papel. Mas tem fraude também. É o que eu falo, gente. Essas fraudes são muito mais simples do que vocês estão supondo. O pessoal fica achando essa coisa de que não, a urna eletrônica, não sei o que lá. As fraudes são muito mais simples. Tivesse Bolsonaro feito um esforço com o PL de botar fiscal em um monte de sessões lá do Nordeste, seria muito mais difícil o Lula ganhar essa eleição. Só a pessoa ficar ali. É uma coisa chata, tá? Tem que ficar o dia inteiro, principalmente o final do dia, para garantir que o pessoal não está manipulando nada ali, não está votando no lugar do eleitor e coisa e tal. Que o eleitor não está recebendo dinheiro para ir votar, esse tipo de coisa, mas tendo uma pessoa em cada zona eleitoral, é muito mais difícil fazer isso. Mas o que eu vejo do Bolsonaro, do pessoal do PL, é a mesma choradeira, que urna eletrônica, e o pessoal fica chorando urna eletrônica, e se não tiver voto impresso não adianta. Olha o que você está fazendo, você está dizendo para o eleitor para não ir votar. Imagina a tragédia que vai ser se o pessoal ouvir esse pessoal maluco contra a urna eletrônica esse ano. Porque esse ano vai ser a urna eletrônica, a mesmíssima de 2022. 2026, adivinha? Vai ser a mesma urna eletrônica de 2022. Não vai ter nenhuma, não vai ter voto impresso, não vai ter nada, vai ser ela mesma. Quanto mais vocês criticarem a urna eletrônica, pior vai ser para as chances do Bolsonaro em 2026. De novo, vocês estão atirando do lado errado. O lado é muito mais simples, é compra de voto, é mesário, essa coisa é cultural lá no Nordeste, os mesários votando no lugar dos eleitores, esse tipo de coisa. Isso é que tem que ser fiscalizado. Não estou dizendo que acontece em todo lugar lá não, tá? No Nordeste, como na maior parte do país, é todo mundo honesto. Mas em tudo quanto é lugar tem lá os 10%, lá 5%, 1%, sei lá quantos por cento que cai nesse negócio, né? E é isso, por isso que tem que ter fiscalização.
para pelo menos evitar isso ao máximo, né? Então, vamos ver, o Lula tá falando isso daqui, eu não sei não, tá? Eu acho que o Lula perde em 2026, mas vai depender também se o Bolsonaro for inteligente, se o Bolsonaro abandonar esse discurso anti-urna, que não vai levar a lugar nenhum, a urna vai ser a mesma em 2026, igualzinho, não vai mudar nada, e se ele continuar espantando o eleitor dele, dizendo que não adianta ir votar porque não tem voto impresso, aí vai perder, né? Aí realmente o Lula vai acabar ganhando essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.